E aí, tudo bem? Bom, finalmente, né? Depois de uns dias de resguardo, estamos de volta. Pelo menos eu estou de volta. O Paulo, na semana passada, te deixei sozinho, hein? Mas isso acontece, tranquilo, né? mais tranquilo. Bom, então, como tu já fizeste o programa semana passada sozinho, então já deixo contigo para tu passar logo lembrar os nossos patrocinadores para a turma que nos assiste, por favor. Agora já? Ou vamos agora já. Direto? Vamos lá. Toca. Bom, os nossos apoiadores, patrocinadores, Decor, Sabor e Companhia Pimentões Coloridos, sem agrotóxico, produtos deliciosos por natureza, Irmãos Boni, esquadrias de madeira e móveis planejados, Majob Link, provedor de internet para São José do Sul e municípios circunvizinhos, Agroturismo FIR, certificação orgânica em horticultura e moranguinhos, e todo segundo domingo de cada mês um café colonial com reserva antecipada. Casa 470, vinhos finos e Wine Bar, os melhores vinhos na nossa ou na sua casa. E Prefeitura Municipal de São José do Sul. Pedro Ivo. Muito obrigado. E na volta vamos conversar com esse casal simpático, Ido e Ida Kremer. Daqui a pouquinho, não sai daí, logo depois da vinheta. Pois muito bem, pessoal. Agora sim. Boa tarde, Ido. Boa tarde, Ido. Boa tarde. Tudo bom? Tudo bem. Uma satisfação recebê-los aqui no nosso programa e conversar um pouquinho sobre o que vocês fazem em São José do Sul. Né? Pode ser? Para nós também é uma satisfação poder fazer isso. Que bom. Ido e Ida. Ido Até no e nome Ida. são parecidíssimos, né? Sim, isso aí. Não, combina desde o início já, né? Ido, conta para nós. Vamos começar pelo Ido, já que ele está mais perto aqui, vamos começar pelo Ido. Quem é o Ido? Eu sou o Ido. Conta para nós. De onde tu vieste? Nasceste em São José? Eu sou natural de Salvador do Sul, né? Meus pais moravam lá numa casa antiga. Histórica, né? Com um relógio grande em cima, na frente. E parece que restauraram também. Daí eu, quando tinha 14 anos, inclusive hoje fazem também 57 anos que eu estou em oficina. Trabalho em oficina, comecei na oficina lá de Salvador, no Fávero. Aí eu tinha 14 anos, né? Eu era piquerucho ainda, né? E eu gostava daquilo. Então naquela época tinha muito trator e patrola e coisa. Então eu era piquerucho e eu me botava naqueles pneus de patrola grande, né? Isso para aquele patrão, o Fábio, já falecido, para ele não dizer ou mencionar, ele é muito fraco esse guri, né? Eu fazia de tudo para ter força, né? E assim foi indo. Depois eu trabalhei, acho que uns 15 anos eu trabalhei lá. Depois eu fui trabalhar em Porto Alegre, lá também eu fiquei, eu acho, uns 14, 15, 16 anos por aí. E fui me aperfeiçoando. Lá em Porto Alegre eu trabalhava mais só em chapeação e pintura, né? Mas eu sempre olhava o que o torneiro fazia, o eletricista, essas coisas, o mecânico, eu acompanhava o trabalho deles também, né? Porque daí lá eu trabalhei, acho que uns 7 meses eu trabalhei naquela oficina lá. Então aqueles caras tinham 2 oficinas, né? E quando eles viram, esse cara vai dar pro fumo, né? Daí eles me botaram na filial deles para trabalhar por comissão, né? Aí eu tinha mais tempo para olhar aprender a mecânica olhando, eletricidade, estofaria, tudo. Eu me meti em tudo, eu faço tudo que tem que ser feito. É metido então. É metido. Só que nos carros modernos, hoje em dia, vamos supor, se eu tenho um carro mais moderno, né? Se ele não funciona mais, a única coisa que tu pode fazer na estrada é abrir o capô e olhar se o motor ainda está lá. Não é como antigamente, alicate e chave de fenda resolvia o problema, né? Sim, e um pedaço de arame, né? Um pedaço de arame, Isso. talvez uma lixa.
Aí quebrava o galho. Eu uma vez resolvi o problema do meu Fuquinha com um alicate e um pedaço de arame. Fiquei na estrada, mas eu tinha um alicate e um pedaço de arame, resolvi e cheguei em casa. Aquele tempo dava. E a ida? Quem é a Ida? E aí, então, mas pera um pouquinho, antes da ida eu quero só confirmar uma coisa. Tu falaste hoje 57 anos, hoje, 24 de agosto, 57 anos, é isso? Não aquele hoje genérico, assim, mais ou menos, tal. É por aí. 57 anos e 71 anos, 57 anos de oficina e 71 anos de idade. De aniversário hoje. Então temos que botar um bolo então é aniversário hoje, viu? Parabéns. Então na volta já tem um bolo esperando, festa lá. Já ganhou a festa antecipada. Já ganhou no domingo. Por isso ele está feliz. Domingo eles fizeram lá e ela, de surpresa, eu nem sabia, eu queria fazer uma festinha só para nós, a família, a gurizada, né? Mas daí ela fez surpresa para mim e convidou todos os meus irmãos, né? Quando a gente não se visita muito, assim, sabe? Que eles têm o que fazer e eu também, né? Daí a gente acaba não se visitando. E quantos irmãos são? 6 irmãos nós somos. E são vivos ainda? Todos são vivos ainda. 3 gurias e 3 guris. Eu sou o mais velho dos guris. Tá certo. Agora sim, Ida. Quem é a Ida? Eu sou Ida Kremer, nasci no município de Montenegro, mas na época era Júlio de Castilhos, né? Depois Salvador do Sul, e hoje eu moro em São José do Sul, então, eu era agricultora até 22 anos, eu trabalhava na roça, e daí eu me casei com um ilustrido, e como ele trabalhava na oficina, na época daí a gente fez a oficina particular nossa, e comecei a trabalhar na oficina junto com ele, que para empregado a gente não tinha dinheiro, e eu me vi assim, por um lado, obrigada a trabalhar, e eu gosto ainda até hoje, porque até hoje continua trabalhando até hoje, sim. Né? E daí lá em Salvador do Sul nós estávamos 5 anos, lá tínhamos 2 filhos, criado tudo dentro da oficina, não é que nem hoje, tudo é levado para as creches, não. E daí a gente se mudou para Dom Diogo, e lá primeiro nós tínhamos 1 ano e 4 meses um prédiozinho alugado, e daí a gente comprou onde nós estamos hoje, que deve estar em torno de 37 anos. Nós estamos ali onde nós estamos hoje. E a minha vida toda, assim, tirando aqueles anos de colono, eu trabalho na oficina. Eu fui borracheira, eu fui mecânica, que nem pois eu ia te perguntar agora, se esse teu trabalho na oficina era só levar o almoço e café, janta para ele? Na época do Fuca, da Kombi, da Brasília, eu era uma mecânica, olha, de mão cheia, eu não me via pequena, né, diante disso. E fui borracheira, né, por vários anos. E depois eu comecei a trabalhar mais na preparação de pintura. E uma profissão que eu passei para os meus filhos, meus 3 filhos, aprenderam de mim e do pai deles, né? A preparação e a pintura, praticamente, eu aprendi dele e eu passei para os nossos filhos, né? E olha, hoje eles são profissionais de mão cheia. Claro, hoje com os materiais diferentes, né, eles fazem cursos, eles sabem fazer hoje muito melhor do que eu fazia. Tem que fazer, porque isso vai evoluindo, né? Tu tem que evoluir junto, não adianta. Quando eu trabalhava era sintético, duco, né? Não tinha máquina para polir, eu polia à mão. Gente, vocês não sabem o que é isso. E o carro saía perfeito. A tecnologia avançou muito. E ele era muito perfeccionista, isso tinha que ser perfeito, né? Não podia, isso aqui deixa, isso passa. Os carros já são pintados à base de tinta, à base de água. Sim. Então tudo evoluiu, pistola, né? Mas eles fica um negócio, tem que ver. Eles quando fazem um serviço, postam na internet, né, nos meios de comunicação, assim, daí eu dou um elogiozinho para eles, né,
Aí eles são capazes de botar lá, obrigado pelo professor, né? Porque que bom quem isso. deu o pontapé inicial fui eu. E nem hoje, né? Hoje os pais, se não tem creche, quase não pode ter filhos, né? Nós criamos nossos 3 filhos sem creche, sem ajuda de ninguém, tudo dentro da oficina. E hoje isso para mim é uma satisfação. Os 2 mais Sabe? velhos. Hoje eu ainda... E são profissionais, são adultos profissionais, de mão cheia, tudo certo. São Boas super pessoas, tudo legal. competentes. Então. Olha, a gente pode... Nós se orgulhamos dos nossos filhos. Que bom. Ida, me diz uma 2 coisa. dos filhos trabalhando com vocês. 2 trabalham com nós e o mais velho já trabalha 10 anos numa oficina da harmonia. Quer dizer que ele não é tão ruim. Ele está 10 anos lá. Sabe? Os outros, eu tenho uma passagem que eu gosto de falar. Meu primeiro carrinho que eu tinha era um Fuquinha. E eu morava em Montenegro, na época era estrada de chão para ir lá para cima, né? E eu fiquei empenhado. Não estava lá na mãe e o carro não saiu mais. Quem me socorreu? A mecânica Ida. Isso fazem alguns anos já, Tem né? um senhor da Nova Isso Santa faz Cruz, ele sempre me lembra, Ida, tu salvou a vida do meu filho, porque um dia ele chegou lá na oficina com pneu furado de madrugada, levando o filho para o médico. Que ele vai. Era um filho especial, e daí o estepe estava vazio, e eu não ia ter tempo, sabe? Daí eu peguei um estepe de um outro carro que tinha lá, emprestei, botei no carro dele, para ele chegar o quanto antes. E esse homem sempre me lembra, e até hoje ele me agradece esse gesto que eu fiz. Que legal. Mas eu gosto de colocar também o nosso programa assim, e eu sou fã, vamos dizer assim, desse trabalho de vocês 2, mas principalmente a questão da restauradora, Sim. dos carros antigos, como tu colocasse, o perfeccionismo que o Ido, ele se exige isso, né? Que bonito isso. Para quem da região, quem nos está ouvindo, quem conhece, muitos já conhecem, todo o estado e fora do estado, os carros restaurados, né? Nos encontros dos carros antigos. E para quem não conhece, vale a pena conhecer. Nesses encontros de carros antigos, eu sei que vocês na região toda, vocês participam, né? Domingo eu fui lá no Expo Classic, lá em Novo Hamburgo. E lá vale a pena. Tinha vários carros, lá tinha um Malibu vermelho com um teto de vinil preto que nós restauramos. Eu acho que até tem foto legal. dentro. Tinha um Chevrolet, um Bel Air 51, um verde, ele é pintado 2 cores, né? Eles dizem saia e blusa, né? Embaixo é um verde mais clarinho e em cima um verde mais escuro. Isso é tudo engraçado, sabe? Eles estavam expostos lá em todos os carros que a gente faz. É muito difícil um cliente, vamos supor que tu restaurou um carro, apesar da demora, dele não ter ficado uma pessoa praticamente da família depois. Aquele Malibu, um vermelho, que tirei uma foto lá no Expo Classic, ele teve ali, ele veio de Curitiba, ele expôs o carro dele ali. Olha só. Curitiba. E desde quando? Diz uma coisa aí. Nós restauramos vários carros. Tá, e essa história de restauração, isso começou quando e por quê? Porque tu era mecânico normal, assim, né? Olha, qualquer carro que estragasse, tu... Isso começou, na verdade, assim, vamos dizer, uma coisa foi o seguinte, a situação obriga, né? Se tu tem dívida, tu tem que trabalhar. Tem que fazer para arrumar Sim, mas aí a parte de mecânica se tem sustenta. serviço, vamos trabalhar, né? Então, um grande passo foi um amigo nosso, até cliente até hoje, o Oscar Dauberman. Ele, na época, ele trabalhava na Varig e ele tinha um Fuquinha, ele ainda, acho que é 67, né? 67. Eu acho que fazem uns 30 anos que nós restauramos ele e ele está como ele estava ainda, né? Só que, claro, ele fez manutenção, pintar um paralama, alguma coisinha, mas ele está intacto como era, né? E ele também ficou tipo uma pessoa da família.
E naquele mesmo tempo também tem um alemão, um tal de Frieder Jung, é o nome dele, ele ficou quase que nem meu irmão, esse velho, mas agora ele mora na Alemanha, né? E os filhos dele, tudo, ele criou uma confiança tão grande na gente que ele trouxe uma Ford Modelo A, um four-door de 4 portas, ele é tipo uma caminhoneta. E esse carro, inclusive, foi vendido para Brochir agora. O Alberto tem. O Alberto tem. O Alberto tem esse auto hoje. Ele, na época, praticamente, ele ganhou esse auto do alemão, né? Porque aquele alemão, para ele, nós fizemos 5 importações de peça para aquele auto. Tudo nos Estados Unidos, né? E naquela época ainda era na base do fax. Não era que nem hoje, né? Era na base do fax. Então, ele tinha escritório em Canela, né? Ele tem chácara, tem tudo ali em Canela ainda. Então eu fazia a lista das peças, né? Ele me conseguiu lá dos Estados Unidos da loja e coisa que... Os fornecedores? Fornecedor, Catálogo. um catálogo de peças, né? Então, alemão eu sei, estudei um ano alemão, né? Então, alemão é quase que nem o inglês, e tudo, as peças fotografadas, daí me ajudava bastante. Daí eu fazia a lista e arrumava alguém que tinha um fax, mandava para o alemão lá, e lá ele mandava para os Estados Unidos pedindo as peças, né? Eu nunca me esqueço, eu fiz uma lista grande de peças para aquele auto, né? Aí fizemos assim, mandei para ele, ele mandou para lá, e aí demorou 11 dias, aí eu já estava colocando as peças no carro. Isso que eu ainda fui buscar elas em Porto Alegre, no aeroporto. Em 11 dias? Naquela época, né? Naquela época. A partir daquele dia que eu mandei o fax. Né? 11 dias eu estava colocando muito as peças rápido. no carro. Isso foi no ano de 98. E Ele a gente se visitava muito. Às vezes eu converso com ele lá na Alemanha, né? Ele diz que está com saudades, ele quer comer um churrasco. O churrasco nosso não tem. E assim são quase. E daí a gente foi dentro, também né? assim, trabalhando em carros antigos, mas começou a entrar serviço do carro do dia a dia. Muito. Tanto que hoje, ele está fazendo um Fuca ainda, né? Mas tem sempre alguém que ainda quer fazer uma coisa. Então, ele pega só aquilo para ele, né? Porque os dois meninos e os funcionários, tem um funcionário, 2 rapazes e uma menina no escritório, né? Eles não vêm sem fazer o serviço do dia a dia. É muito assim. A menina do escritório é a Nora, né? Não. Não. É sobrinha da minha nora. Sobrinha da Nora. Sobrinha da minha nora, né? A mãe dela também trabalhou com nós na oficina há 7 anos, né? 7 anos. Então ela, em sábados, aí naquela época nós tínhamos lavagem de carro, caminhão. Isso também fazia ainda? Isso ela e essa empregada fazia, a mulher do Miguel Broilo, a Nair. Então elas lavavam o carro, engraxavam o carro até às vezes 9 horas da noite, tipo assim no verão, né? E hoje aquela menina que trabalha no escritório é filha dessa Nair. Assim, de alta confiança, dá para pegar e deixar tudo na mão dela. Que é mas conforme as fotos, assim, a gente restaurou muitos O pai dela, o Miguel Broilo, ele também trabalhou com nós. A gente tem uma história bem grande. Nas oficinas, nas voltas, por exemplo, Salvador, São Pedro da Serra, na Harmonia, Brochir, Montenegro, tem oficinas ali, quase em todas as oficinas mais assim... Antigas. Quase, não digo em todas, né? Porque hoje está cheio de oficina, né? Mas quase em todas as oficinas tem um cara que trabalha lá que aprendeu alguma coisa de mim, ou de nós, né? Bacana esse. E desses, vocês têm noção de quantos carros antigos vocês já restauraram? Mais que 20. Isso é uma coisa que tem que mentir. Aí tem que mais ou menos não é mentira. Pelas fotos que eu olhei, assim, os álbuns velhos... Nós temos as fotos, né? O pessoal já está vendo as fotos. Não são todas, né? Tem
muito mais por aí nas andanças, mas eu calculo mais de 20. Eu restaurei. Só que aquilo Sim, porque não- se Carros demora. não é carro feito com reparo, com fibra de vidro, não. É restaurado. É restaurado. Restaurado. É carro. Às vezes eu digo para as pessoas, né? Eles vêm, então, porque não ficou muito bom, nós tivemos que desviar o caminho para o carro do dia a dia. Por quê? Porque se a gente se para na calçada ali na frente e pede para o pessoal que passam na cidade, se ele gosta de carro antigo, tem uns então que são apaixonados por carro antigo, mas bufunfa para fazer são poucos, né? Porque se Fazer torna um caro. serviço. É uma brincadeira cara. É É. uma brincadeira cara, muito né? cara. E eu sempre digo, né? Se tu quer restaurar um carro, isso é uma coisa que eu sempre digo. Se eu vou restaurar um carro para ti, então tu tem que ter confiança em mim e eu tenho que poder confiar em ti. Né? claro. Tem que ter os... tem que O se balanço, entender. o balanço tem que funcionar. Né? Mas por aí, muitas vezes, uma coisa que a gente não faz mais, a gente fazia e também perdeu muito dinheiro, a gente pagou uma escola cara também, por causa disso. Aí tu dá o orçamento e depois tu quer ter barba, né? Aí tu quer manter, aí tu toma sempre, né? E aí entra aquela história, daí o cliente tu tem que mostrar para ele, ó, tem que cobrar mais por causa disso, por causa daquilo, né? Aí tem que ter o entendimento, né? Eu acho que não sei se- numa restauração de carro, como vocês fazem, né? É muito difícil dar um orçamento pela carcaça que tu pega ali, fazer um orçamento. Isso é uma Tem que- caixinha. Hoje já é. faz muito tempo a gente não dá mais, não dá, porque nós perdemos muito dinheiro. Tem que fazer de Nós acordo quase com o fomos andar, a né? pique, assim, por causa dos carros Em antigos. função de dar o orçamento antes de ter ele pronto. Olha, Eu adoro. gente, Sempre tem uma coisinha nova para arrumar. tem o cliente e tem o cliente, né? Aí nós tínhamos clientes muito bons, que entendiam, assim, perfeitamente, mas tem aquele carancudo também, né? Tem. Que não, vocês falaram que era isto e tinha que ser. E a gente então, pegou e fez. Mas trabalhamos algum dia e alguma noite, dá para dizer quase noite adentro, por causa Para disso. manter a palavra. Para manter a palavra. Tá certo? Nós restauramos uma modelo A, uma 29, aquela, o conversível aquele, né? Pro Jonas Eger, lá de Novo Hamburgo, agora ele mora. Ele é piloto do Flávio Valauer. Uma modelo A, nós restauramos para ele, tem até as fotos junto ali, que ele vem trazendo com o reboque do sogro dele, ele vem trazendo as peças da modelo A, que aquela modelo A estava numa outra oficina, então o cara comprou o carro, levou para eles, ele também pegou uma escola, né? Levou para eles para restaurar, eles desmontaram tudo, passa jato de areia, deixa tudo na chapa, aí dá uns pontinhos de solda e tal, e vai arrancando dinheiro do cara, né? E enrolando ele. Quando o cara acorda que o cara não está com nada, não vai fazer, não vai poder terminar, aí já foi um monte de dinheiro. Aí ele trouxe esse aula para nós lá. E tudo a gente consegue, os portos eu levava os carros dos clientes nos encontros de carro antigo, Chapecó, e tantos lugares. Por tudo. Nós temos, Tu tem clientes na região das Missões também, né? Que estão fazendo carro. Fizemos um carro para São Paulo, mas era de fibra. Para um cliente que comprou a carcaça no Hernani Kranz e nós fizemos todo ele só na base do telefone. Eu até hoje não vi a pessoa. Ele disse que conhece nós, mas eu não sei. Mas eu não conheço ele. Tudo foi negociado por telefone. Olha que legal. E a gente mandou para São Paulo, o cara estava mais que satisfeito, pagou. Tudo certo. Tudo Ira, uma coisa, já que tu falaste em telefone também, se alguém que está nos assistindo, principalmente o pessoal de fora que não conhece vocês, pessoal de Porto Alegre, Canoas, Novo Hamburgo, se tiver um carro antigo queira restaurar, qual é o número de telefone de vocês? Olha, o número de telefone eu até posso dar, mas eu não faço mais. Não faz mais? Posso até dar o número de telefone, mas...
A gente tem muito serviço. E Não, mas não de hoje para amanhã. Sim. Aí combina a data, né? Pro ano que vem. Eu tenho mais um tratado que não veio ainda, que está na espera. Tenho dois Jeep para fazer. Tá, mas então continua fazendo, só tem que entrar na programação. Tem 2 Jeep para terminar. E Porque até lá ele vai fazer 80 anos, até que se tem um Fusca em obras lá que eu vi na oficina, né? Eu tenho lá um Oldsmobile, um Cutlass, 2 portas. Que é nosso e a gente não tem tempo para fazer. E eu vou vender ele, porque se eu me botar a restaurar ele, eu sei que eu vou levar uns 5 anos para terminar ele. Porque entra uma coisinha aqui, tu vai trabalhar, aí tu deixa aquele, né? E vai assim, daí entra aquela história do freguês que não paga, né? E quando ele está pronto, daí, hoje eu tenho 71, daí eu já tenho quase 80 anos, daí eu faço um carro que os outros me levaram a sair em volta, né? Aí deixa assim... Vai fazer um carro só para fazer o passeio até o... De repente... E esse negócio de, eu não faço mais, claro, a gente não quer mais fazer isso, né? Mas uma vez que tu tem ferrugem nas veias, tu não larga, né? Não larga. Não, né? É que nem Só se o que serviço do dia a dia terminar e acho que os meninos podem nos ajudar, os rapazes, né? Mas diferente não. Falando nisso, os meninos depois, eles vão continuar com essa ideia de restauração? A oficina, eles vão continuar, acredito eu, porque eles estão se Sim, mas equipando. a restauração mesmo. Não sei. Esse toque refinado, que é o restaurar, que é a coisa que vocês fazem, eles pegaram também? Sim. Pegaram. Sim, E eles pegaram. são impertinentes também. São mais que No carro do dia a dia também. Eles são muito importantes. Às vezes eles xingam muito para mim, ela também. O pai é muito perfeccionista, tem que fazer mais rápido, tem que não sei o que, tem que despachar, não precisa caprichar tanto, né? Mas eles querem... Mas, olha, até hoje, nunca nós ficamos sem serviço, nem se era uma bicicleta para reformar, isso a gente também fazia. Pegava, entrava, ia. O serviço nunca faltou. Isso tem gente aqui de muitos clientes, nós temos aqui de Montenegro, o cara do dia a dia, isso vem de tudo que é lado, vem gente. Tem bastante cliente de Harmonia, Maratá também, Bruxir, toda a volta, Carlos Barbosa, Bento, e Cachoeirinha, Porto Alegre, tem de tudo. E os primeiros carros antigos que a gente fez, fui eu que pintei. Olha só. Com a Duco? Com a tinta, né? Não, daí já entrou, começou a entrar o PU, que já era uma tinta melhor, né? Certo. Mas hoje só se pinta mais poliéster, à base d'água e assim vai, né? Ida, nosso programa está terminando, Quase terminando. já está terminando, viu? A conversa quando é agradável, assim vai E rápido, né? para quem quiser conhecer a restauradora, a oficina, e quem precisar de serviços, como às vezes a gente precisa, Não, nós Qual vamos... é o número de telefone? Fala aí. 51 51, fala ali para a turma, 51 3699 3699 1016. 1016. fica na BR 470. Quem sai de Montenegro vai. Tem no Google São Maps José. também ali. Tem no Google Maps, sim. É na beira da rodovia 470, Dom Diogo Baixo. De frente à sociedade, o CTG Peleadores do Sul, né? Sim. E fica daqui de Montenegro, dali da faixa ali, do Triângulo, Da fica rótula ali. 14 quilômetros, né? Até lá em Sim. casa. 13 quilômetros mas- dali do trevo de Montenegro, dá 13 quilômetros. sentido Não sul. tem 13 placa na frente, Não? não tem placa. Nós nunca precisávamos, precisamos placa. botar uma placa de identificação. Olha que legal. Sim, Sempre quando se tinha. trabalha bem, trabalha direitinho, São clientes se é de fidelidade, perfeccionista, né? né? Aí A gente faz um trabalho honesto, sabe? Tem aquele freguês que não quer pagar, ele rança, né? Às vezes eu digo para os caras, se tu vai vamos pôr na bodega ou num lugar, se tem o cara falando mal da gente, né? Que tu fez um serviço que não ficou bom, ou que é muito caro, não sei o quê. Então pega e vem lá em casa, daí a gente vai folhear o caderno primeiro para ver. Às vezes o nome dele já está na primeira folha, né? Devendo. aí não adianta. Aí o serviço não presta, né? Ildo, muito obrigado de novo.
pela presença, uma satisfação conversar com vocês e conhecer um pouco dessa parte de restauração de carros antigos. Que é muito teria legal. 2-3 horas para conversar. Teria, né? E é um serviço de família, né? E Isso é um o serviço de importante. família. Importante. Se tu Muito quer obrigado, te Ida. né? Eu Vamos... também quero assim agradecer, nós dois, né, agradecer a oportunidade para mostrar ou falar um pouco o que a gente faz em São José do Sul, que é o nosso município, e nesse a gente quer permanecer também, né? Já estamos lá há tantos anos. E também quero deixar um recado para as mulheres. Eu não tenho vergonha de trabalhar numa oficina. Por que teria? Sabe? Porque todo trabalho é digno. Tanto faz o que a pessoa faz, porque eu já fui assim rebaixada por esse motivo, né? Mas para mim, eu tenho um orgulho muito grande e ainda consegui transmitir para os meus filhos o que eu aprendi do meu marido. Então. Né? Então é uma satisfação. E para as pessoas que estão Viu, meninas? Viu como é que isso é? Não é vergonha. Não tem vergonha nenhuma. Trabalho honesto, trabalho bem feito, sendo honesto, sendo direitinho. Para que ter vergonha? Não precisa ter vergonha. Paulo, agradecemos ao Ido e à Ida. Um agradecimento do Pedro e do Paulo, também combina, né? E agradecer aos nossos patrocinadores, a Decor, Pimentões Coloridos, Irmãos Bon, Esquadrias de Madeira, Majob Link, provedor de internet, Agroturismo FIR, Casa 470, Vinhos Finos e Prefeitura Municipal de São José do Sul. Obrigado, pessoal. Até a semana que vem. Não esqueçam, vamos colocar São José do Sul no mapa.